Vamos então começar o livro Libertação e, como sempre, o prefácio de Emmanuel é uma obra à parte, né? É sempre um estudo maravilhoso. Vamos começar aqui, ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai revelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, a se deleitarem, reluzentes e satisfeitos, em complicadas locas, né? São buracos, né? Sob uma laje que serve de toca para peixe. Em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve lava, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, né, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela canícula, né, pelo calor muito forte, ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, listou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, né, perguntas, né, pesquisas, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo, abre aspas, não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Fecha aspas. Optou pela mudança. Apesar de magrinho, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Então, apesar dele ser magro, né, porque ele não tinha o conforto que os outros tinham, mesmo ele sendo magro, ele teve dificuldade para passar pelas grades estreitas, né, daquela saída ali, daquele aquário, né, daquele lugar onde os peixes estavam. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços, né, aos perigos do caminho, né, e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, quer dizer, extasiado,
contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidades naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ávido, encantado de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela, mais que devia, e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção na barriga do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo, a baleia, começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante agradecido e feliz procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis, e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, magrinhos, que nem ele, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral, que elegera com centenas de amigos para a residência feliz, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, uma vez que quando a seca se fizesse mais arrasadora, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Então a gente vê ali que o peixinho descobriu que só no oceano é que os peixes estavam seguros. Porque quando vinham a seca, os lugares mais baixos, eles não tinham água, os peixes que estavam ali poderiam morrer na seca. Mas no oceano, mesmo que diminuíssem as águas, mesmo que viesse uma seca muito grande, as bicas d'água, as nascentes que tinham em todos os lugares, todos os rios, todas as águas corriam para o mar. Então o mar sempre teria água. Os peixes nunca morreriam no mar. Porque todas as águas de outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, decidiu consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Ele se lembrou daqueles que estavam lá naquele lago, naquela região, que se sentiam tão seguros, mas que se houvesse uma seca, eles morreriam ali na lama. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta,
Vamos lembrar que foi uma viagem difícil, né, para ele chegar até ali, até o oceano. Tornou ao rio, do rio dirigiu seus regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo aos demais, né? Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, acomodados nos mesmos ninhos lodacentos, né? Naqueles ninhos de lama em que eles estavam ali só engordando, né? Protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali dera pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei, de guelras enormes, e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Esqualos são peixes da família do cação. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, né, naqueles buracos protegidos, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes, né, com pompa, né, que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês
que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós. Né? Nós estamos vendo aqui a semelhança da historinha que Emmanuel está contando com todos os acontecimentos aqui no nosso planeta. Né? Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, onde viviam os peixinhos pachorrentos, né, lentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo, quer dizer, obrigando a comunidade inteira a perecer atolada na lama. É para a gente pensar, né? Porque o peixinho veio trazer novidades de um mundo novo, de uma vida nova, de um oceano infinito. Vamos ver aqui as colocações, né? A conclusão de Emmanuel. O esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. O André Luiz está voltando do plano espiritual, onde ele aprendeu com os percalços, né? Vamos lembrar o peixinho lá descobrindo que não pode chegar muito perto da baleia, né? Da mesma forma, André Luiz aprendeu e vem à Terra, através da mediunidade de Chico Xavier, nos alertar, nos mostrar como nós devemos nos comportar para podermos viver na verdadeira vida que é no plano espiritual. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volta aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Vamos lembrar Jesus também falando da porta estreita, a historinha ali do peixinho, falando daquelas grades estreitas, poucos poderiam passar por ali. Exigia sacrifício, eles tinham que emagrecer. Para que a gente possa passar pela porta estreita também exige muito sacrifício. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima através do nosso vigiai e orai, através de manter os pensamentos, os sentimentos, a palavra, né, sobre as rédeas curtas, analisando cada pensamento, cada sentimento assim que eles vêm e cortando. E quando a gente não consegue modificar rápido, entrando em oração, porque a oração nos muda de patamar, né, nos eleva. Aqui ele está falando de André Luiz, né? André Luiz fala, informa, prepara, esclarece. Da mesma forma que o peixinho tentou ali para aquele povo, né, que estava acomodado, se alimentando de larva, vermes e minhocas, né? Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a ironia e a indiferença, procurando locas, né? Procurando aqueles buracos protegidos, passageiros, ou pleiteando larvas temporárias. Quantos estão pleiteando larvas temporárias, se matando por coisas que não servem para nada, ajuntando coisas que ficarão aqui nesse planeta ilusório. Nós estamos aqui começando um novo ano, estamos em janeiro de 2021.
em plena pandemia. Essa história é mais do que atual, para a gente entender que a gente tem que sair dessa ilusão, a gente tem que sair desse lago, né, lamacento, onde a gente se debate por larva, por coisas materiais que não servem para nada, são ilusórias e que nós não podemos levar para a verdadeira vida. Fazer um balanço das coisas desnecessárias que nós temos e realmente descartá-las, porque as coisas importantes nós vamos levar conosco, dentro de nós, que é o aprendizado. E como disse Jesus, cada um receberá conforme as suas obras. Nós vamos receber conforme aquilo que realizamos aqui nesse planetinha tão lindo, tão pequeno, um pontinho de luz no universo, que tem seres como nós, tão orgulhosos, tão cegos, exatamente como esses peixinhos da lagoa. E o André Luiz é o peixinho vermelho que vem nos avisar, vem nos alertar, e nós não damos ouvidos, né? E, infelizmente, ainda não damos ouvidos. Então ele coloca aqui, André Luiz fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a ironia e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Estão esperando tocar harpa lá nas nuvens, né? Estão esperando anjinhos, estão esperando trombetas e tapete vermelho sem ter feito nada, sem ter realizado nada. Não existe almoço grátis em lugar nenhum. Né? Nós vamos receber conforme aquilo que fizermos aqui. Nós não mudamos quando deixamos essa vestimenta aqui na terra. Continuamos os mesmos. Isso aqui é só uma vestimenta ilusória. Nós temos que acordar para a verdade, acordarmos para esse laguinho lamacento que nós estamos e buscarmos a passagem estreita que nos levará para um oceano de aprendizado e de possibilidades. Mas sem André Luiz e sem nós, que aqui ele está falando, ele, Emmanuel, né? Também espírito que vem trazer esclarecimento através do médium, né? Através de Chico Xavier. Então ele coloca aqui, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis, né? As imortais palavras, abre aspas, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Quer dizer, sem André Luiz, sem esses espíritos elevados como Emmanuel, que são servidores de boa vontade, que vêm para a Terra para trazer a todos nós que estamos aqui nesse mundo de ilusão, da mesma forma como Jesus veio para a Terra, né? O nosso pastor divino, o nosso mestre amado, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo de como nós devemos viver, de como nós devemos proceder, de como nós devemos agir. Nós não podemos esquecer as palavras do mestre. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1949. Olha só, há quanto tempo o Emmanuel sempre assina o prefácio quando o livro está pronto para ser publicado. Então o livro foi publicado em 1949. Há quanto tempo nós temos esses ensinamentos? Nós temos as palavras que André Luiz nos traz aqui nesse livro, que é libertador. Por isso o nome Libertação. Onde nós vamos nos emocionar com as histórias, com o amor, com a paciência, com o entendimento maior que todos nós temos que ter, que Deus ensina através do tempo, não com a violência. Isto também são palavras de Emmanuel. Nós temos que aprender
com o estudo, com a vontade de se modificar, com fazer cada vez melhor, cada vez mais aprimorado cada trabalho, cada realização que temos que fazer aqui na Terra. Temos que buscar o nosso caminho de volta à casa do Pai através do estudo, através do conhecimento, através da busca interior, através do vigiar os nossos pensamentos e orar quando eles estiverem errados, através da luta, da vontade de se modificar, de realizar a nossa reforma íntima. É esse o caminho que nós temos que percorrer e esse livro nos ajuda muito. Como eu falei no final do nosso livro anterior, né, o Mundo Maior, esse livro me marcou muito. É um dos livros que mais me marcou quando eu li pela primeira vez há muito tempo atrás. Eu devia ter uns 17 anos por aí, quando eu li pela primeira vez esse livro. E ele me marcou, ele me modificou muito. Os meus preconceitos com os obsessores, os meus preconceitos com as trevas. Por isso que eu não gosto desta palavra, eu prefiro colocar o preconceito com os nossos irmãozinhos instigantes, né? Os nossos irmãozinhos que desconhecem o bem. Porque todos nós, se não estivemos ontem nessa mesma situação e fomos auxiliados por benfeitores como André Luiz, como Emmanuel, né, como Gúbio, que é o mestre que vai auxiliar o André Luiz neste livro. Então nós temos a obrigação de ajudar aqueles que sabem um pouco menos do que nós. Então vamos começar juntos a aprender com este livro, a estudar esta obra maravilhosa, que todos nós temos que ler e reler várias vezes ao longo da vida. Não é uma vez só, não. Nós temos que ler e reler. Já perdi as contas de quantas vezes eu já li e reli esse livro. E nós temos que, ao longo da vida, lê-lo, relê-lo, muitas e muitas vezes. Porque a cada releitura nós vamos descobrindo ensinamentos nas entrelinhas, porque as entrelinhas dos livros de André Luiz são fantásticas, são fascinantes, onde nós vamos encontrar ensinamentos, nós vamos encontrar setas que nos mostram o caminho que nos levarão ao aprendizado, ao autoconhecimento, ao autoburilamento, que é para isso que nós encarnamos aqui neste planeta. Então vamos lá. Começar o estudo deste livro no próximo capítulo.